Bom, agora nós vamos conversar, né, com o nosso convidado, Alan. Muito obrigada, Alan, por você estar aqui com a Não, gente. disponha. O Alan é planejador e mentor financeiro, pessoal e familiar, engenheiro de produção e associado parceiro da Grão Planejamento, empresa do prestigiado Grupo Primo, com atuação voltada para a estruturação, proteção e multiplicação do patrimônio das famílias. Ele se dedica a ajudar as pessoas a assumirem o controle definitivo de seus gastos, eliminarem dívidas de forma inteligente e transformarem o dinheiro em uma ferramenta que garante a paz, a segurança e a liberdade. Especialista no comportamento econômico humano, sua abordagem vai muito além dos números. Alan atua diretamente no conflito entre desejo e identidade, desmistificando a ideia de que o problema está apenas na falta de conhecimento ou de planilhas. Ele ajuda os clientes a romperem o ciclo de autossabotagem para que deixem as dificuldades financeiras no passado e passem a ter rotinas altamente prósperas e superavitárias. É o idealizador do projeto Domine o Seu Cérebro Financeiro, um ambiente focado em guiar famílias em uma jornada de transformação real, provando que, com método e organização, é possível fazer dinheiro trabalhar a favor da família, gerando rendimentos consistentes e estabilidade de longo prazo. Bacana, maravilha, muito bom. Parabéns, Alan. Obrigado. E vamos conhecer aqui a sua história, porque pelo o teu release aqui, vale a pena mesmo. Então, eu sou Alan Teixeira, eu tenho 46 anos, né? Sou casado com a Renata. Nós temos dois filhos conosco, né? João Paulo e Ana Beatriz. A gente tem a Luísa recentemente, mais ou menos 3 anos, que ela nasceu com um problema cardíaco e acabou indo para o céu, mais ou menos 3 anos. Ai, que Né? E pena. tivemos mais outras 5 gestações que não foram completadas, né? E eu sou católico, né, praticante, né, que participo da paróquia São João Batista, né. Então minha história de vida, né, eu venho, como a gente estava falando, a gente estava falando aqui das festas juninas, né. Então lembrei muito minha avó, que minha avó e minha mãe vieram lá de Campina Grande, né. Nossa, que Então elas bacana. moravam lá, né. Minha avó tinha até uma situação boa em Campina Grande, né. Só que o meu avô ele ficou acometido de uma doença, né, que na época eles não conseguiram descobrir, até hoje a gente não sabe, minha avó não lembrava enquanto ela estava viva qual era a doença, né, e eles acabaram gastando todo o dinheiro. Ele era dono de armazém, vendia, tinha um bom rendimento lá e acabou vendendo tudo para poder cuidar da saúde. Né? E, infelizmente não teve como curar e ele faleceu, né, e minha avó acabou tendo que, né, se desfazer. Grande parte da família dela já tinha vindo para cá, todos os irmãos que ela tinha. Então, uma das soluções que ela viu foi poder vir para o Rio de Janeiro. E por que a família resolveu vir para o Rio de Janeiro? Não sei ao certo o que foi, mas na época ela falava que tinha muita propaganda, né, que São Paulo e Rio de Janeiro, né, eram os melhores lugares do Brasil para poder viver. Tinha mais Né? E oportunidades. isso, mais oportunidade de emprego, uma vida próspera e tal. Então, isso foi Não, e motivando cada realmente, uma, né? realmente, os nordestinos vieram aqui para o Rio de Janeiro justamente para ter uma vida melhor. Tem até um morro aqui, Morro da Providência, aqui no centro, nós estamos no centro da cidade aqui do Rio de Isso, Janeiro, e tem um morro aqui chamado de Morro da da Providência, Providência. é uma comunidade hoje, mas começou com os nordestinos, não foi? Que vieram, participaram de uma guerra, e o governo prometeu, né, providenciar um local, uma moradia para eles, e como o governo não providenciou, eles então invadiram esse morro, que passou a se chamar Morro da Providência, pela falta de providência do governo na época. Eu já ouvi essa história. E aí, falar em morro, né, conforme eu tinha dito, minha avó acabou gastando praticamente todo o dinheiro, né, na tentativa de salvar a vida do meu avô. Né, e quando ela veio para o Rio de Janeiro, ela foi para o Morro do Andaraí.
Meu Então ela foi morar no Morro do Deus! Eu Andaraí, moro né? perto lá do Andaraí. né? Então, aí foi onde ela conheceu meu pai, que também morava no Morro do Andaraí, né? Que não era Até comunidade na não, época. na época não. Eu lembro que eu ia para lá, mais ou menos 9, 10 anos de idade, a gente subia com tranquilidade, não via ninguém armado, não via nada na época, né? Só que teve uma época que aí, né, o negócio apertou e aí tanto que minha avó, por parte de pai, teve que sair de lá. Minha avó saiu antes, né? Minha avó saiu antes, foi morar em Campo Grande, né? E aí depois meu pai e minha mãe também foram morar em Campo Grande. É. Primeiro em Realengo, depois para Campo Grande. E a gente pode chegar à conclusão que já sabemos, mas a sua história confirma, como que a saúde é importante. Saúde em primeiro lugar. Sem saúde, se o CPF não estiver saudável, o CNPJ não vai estar, não adianta. Isso. E vai combinar um pouco, que a gente vai falar um pouco para frente também, que é um pouco do trabalho de planejamento financeiro que a gente faz para que a gente não seja pego de surpresa com essas adversidades da vida. Poxa, bacana, bacana. Mas primeiro você decidiu ser engenheiro, não é isso? Isso. Então, assim, a gente tinha uma condição bem humilde, né? Então, né, graças a Deus nunca passamos fome, mas a gente vivia na restrição, né, com bem pobre. Então, eu lembro até uma primeira vez que quando eu falei para minha mãe e para minha tia, quando que eu ia fazer faculdade, elas começaram a rir, né? Porque não era uma possibilidade, nem era uma perspectiva que tinha das pessoas que moravam ao nosso redor, né? Mas mesmo assim, né, eu corri atrás, estudei. Primeiro, né, eu passei para fuzileiro naval, fiz o concurso fuzileiro naval. Antes disso, até que eu tinha conversado com você, né, eu estou voltando hoje, depois de 26 anos, para a rádio. Eu trabalhei por um ano numa rádio comunitária lá em Campo Grande, né, que se chamava Costa do Sol. Se chamava Costa do Sol FM, né? Eu trabalhei por um ano e aí depois eu passei no concurso fuzileiro naval, fui ser fuzileiro naval, fiquei 3 anos como fuzileiro naval, né? E aí nessa época eu comecei a fazer o curso técnico em edificações, né? Fiz o curso técnico em edificações e aí na época também não estava muito legal no fuzileiro naval, que foi uma época que o Fernando Henrique diminuiu bastante a tropa, acho que 50% a 40% da tropa, e aí as coisas não estavam indo muito bem, eu resolvi sair e vim para a área civil de novo, né? E concurso, e assim, apertou. Por que eu saí? Porque a escala de serviço ficou tão apertada, né, que para eu fazer o curso era difícil. Eu tinha aula sexta, sábado e domingo. A escala de serviço era 2 por 1. Então, quando eu estava de serviço na sexta, faltava aula na sexta, faltava no sábado e faltava na segunda-feira novamente. Né? Porque eu saía, a aula era de manhã e eu queria fazer faculdade. Eu falei, pô, se eu continuar aqui na escala que eu tô, eu não vou conseguir fazer faculdade. Exatamente. Né? Então eu tive que, né, sair, comecei a fazer o curso técnico, fiz o curso técnico, né, e comecei a trabalhar com técnico de edificações. Né? Então passei por algumas empresas. Né? Na época até eu mudei um pouco, eu queria fazer direito. Eu lembro quando eu me inscrevi para fazer a faculdade, eu me inscrevi para direito, fiz vestibular para direito. Né? Só que aí encontrando um amigo, combinou em duas situações, né? Que eu fui trabalhar numa empresa de pré-fabricados, né? E nessa empresa de pré-fabricado me colocaram como encarregado de produção, né? E aí eu comecei a organizar a área produtiva, né? Ali dando fluidez, que não tava, a produção não estava dando tanta fluidez, né? E aí uma vez eu falando com uma amiga minha, ela falou, e aí, Alan, tu vai fazer faculdade? Eu queria fazer. Eu falei, pô, me inscrevi para fazer direito. Ela, pô, direito? Pô, tu é bom em matemática, não sei o que e tal, tu vai fazer direito. Falei, porque eu não estava querendo fazer engenharia civil. Falei, pô, não quero fazer engenharia civil, porque engenharia civil tu fica numa obra aqui, acaba a obra, vai não sei para onde, acaba a obra, vai... Tem que ficar o tempo todo mudando de lugar. Ela falou, pô, mas tu não tá trabalhando na empresa assim? Aí expliquei, você tá fazendo o quê? Expliquei para ela o que eu tava fazendo. Ela falou, pô, eu nem conhecia. Ela falou, então vai fazer engenharia de produção. Porque a tua cara, tudo que você está falando aí é o que você está fazendo e que vai combinar bem com você. Aí eu falei, pô, então vou estudar. Aí eu olhei, entrei, procurei qual era a engenharia de produção, quais eram a grade. Tem bastante oportunidade. Isso. E aí eu falei, pô, é o que eu tô fazendo. Aí eu mudei, fui lá na faculdade e pedi para mudar para engenharia de produção. Aí mudei para engenharia de produção. Né? E aí com isso, logo depois eu comecei a trabalhar em multinacionais, fui trabalhar na Gerdau, trabalhei na Gafisa, né? Trabalhei na área de controladoria de qualidade, de controladoria, né? De melhoria de tecnologia para poder melhorar custo, reduzir custo. Né? Aí depois eu fui para a área de petróleo, trabalhei em 2 empresas multinacionais na área de petróleo. Né? Embarcado não? Não, embarcado não.
Antes até da segunda que eu trabalhei, eu voltei para a Cassol, me chamaram para voltar para a Cassol, né? Eu tinha saído para ir para a Gerdau, voltei para a Cassol, trabalhei lá na área de supervisão de qualidade, né? Fiz o trabalho lá e depois eu fui para essa multinacional. E nessa multinacional que eu estava agora por último, né, eu fui para um setor que controlava o orçamento do setor, né, do setor em geral, né. Então eu fazia ali todo o controle, todo o capex passava por mim, né, para poder fazer a quantificação de quanto que ia precisar para os outros anos e depois fazer o controle, né. E foi quando eu comecei a gostar dessa área financeira. É isso que eu ia falar, Né? você, dentro da engenharia de produção, você já começou a trabalhar na área Isso. financeira. Né? E aí eu comecei a trabalhar essa parte, comecei a implementar algumas coisas, né, que tinha na empresa e comecei a estudar também, até a parte que você falou de conhecer, né, o comportamento econômico, né, porque eu comecei a pensar o seguinte, pô, tem tanta gente que sabe fazer matemática, engenheiro, né, eu mesmo, eu não ficava no sufoco, mas também não fazia grandes investimentos, não fazia grande poupança, né, e comecei a entender melhor, né, o que a gente tinha que fazer, como é que a gente tinha que fazer, e comecei a aplicar isso, né, no meu dia a dia, na minha vida, né, e aí isso daí foi melhorando a minha situação. Alguns amigos começaram a pedir dica, pedir, pô, como é que faz, né, tinha uma outra associação até que a gente participa junto, pediram para eu fazer um curso, né, dei um curso para o pessoal sobre gestão básica, né, de orçamento e gestão financeira. Você né? e Roberto participam de uma associação? Isso, é. Qual associação? É a FESERG, Associação de Pais e... lembra aí, Roberto, agora eu esqueci. Associação de Famílias Educadoras Isso. do Estado do Rio de Janeiro. Isso. Entendeu? Então a gente participa dessa associação, né, e pediram para que eu fizesse esse curso, né, com uma educação. A gente puxou essa parte, eu puxei essa parte de educação financeira e aí várias pessoas fizeram, gostaram. Né, então tem vários relatos de pessoas que falavam que estavam vivendo um sufoco, né, que sempre estavam vivendo, correndo atrás, no cheque especial, né, e eu no cartão de crédito, estourando o limite do cartão de crédito, hoje já conseguem controlar, estão fazendo suas economias e já começaram a investir também. Que bacana. E é muito bom você receber esse retorno, esse feedback. Isso. E isso que te incentivou a dar continuidade. Isso. Aí, então, meu propósito agora, né, depois que eu saí da empresa, né, mediante essas ajudas, esse auxílio, esse feedback que eu tive, né, o meu propósito hoje é ajudar outras famílias, né, a melhorarem seus resultados financeiros, né, a terem tranquilidade, né, a passarem pela vida sem precisar ficar com tanto problema, né, financeiro. Toda essa experiência que você teve, né, como primeiro engenheiro naval, não, Fuzileiro naval. Fuzileiro naval, edificações e engenheiro de produção em várias empresas, isso tudo também te ajuda a lidar com públicos diferentes. Isso é muito bacana. Yeah. E quando foi que você, então, você se especializou no comportamento econômico humano, é isso? Sim, justamente assim, já na empresa eu via muitas pessoas dependendo e querendo receber aumento, né? Tanto no dissídio ou tanto quando ia ter aumento, né, que por mérito, né? E ficava doido para receber o aumento e logo depois que recebia o aumento já estava no sufoco de novo. Né? E aí eu não entendi, eu falei, pô, o cara queria falar aumento, falava que os 10% do dissídio ia salvar a vida dele quando saísse. Né? E aí saiu 10% de dissídio e 2 meses depois já estava no sufoco de novo. Né? Ou, né, por mérito, ganhava aumento por mérito e logo depois já estava querendo que chegasse o próximo aumento novamente porque já estava no sufoco. Né? E aí eu comecei a descobrir, né, que não é questão só de matemática. Né? Até domine a sua mente financeira, justamente eu desenvolvi por causa disso. Né? Porque nós temos a nossa parte emocional, né, e a nossa parte de sobrevivência, que elas falam muito mais alto que a nossa parte racional. Né? A gente tem muito mais conexões dos nossos neurônios, né, para influenciar a parte racional do que a parte racional para influenciar a nossa parte emocional e a nossa parte que busca sobrevivência. Então, muitas vezes, a nossa compra ela parte muito mais da nossa emoção, né, e do nosso instinto de sobrevivência do que da nossa parte racional.
né? E aí a gente precisa descobrir como, né? A gente até fala, tem uma metáfora que fala que a gente vive numa jaula, numa floresta, né? Na nossa parte financeira. E a gente tem o macaco e tem o jacaré, né? E a gente tem que aprender a pegar o macaco e o jacaré e botar na jaula. E a gente entrar nos momentos corretos, né? E não esquecer a jaula aberta, porque se a gente esquecer a jaula aberta, eles vão sair e vão acabar dominando a nossa parte financeira. E aí quando a gente começa a comprar por impulso, né? Quando a gente começa a comprar sem controle, gastar sem controle. Mas Né? esse projeto Domine o Seu Cérebro Financeiro, ele é o quê? É workshop, é mentorias, é consultorias? Foi Como um é que é? workshop, eu comecei com um workshop, né? Eu dava workshop e depois eu dava mentoria. Mas como agora eu estou associado à Grão, né? A gente parte para a questão do planejamento financeiro. Né? Que o planejamento financeiro, inicialmente, ele aborda 3 pontos principais para que a gente possa dar tranquilidade para as famílias. Né? O primeiro é o quê? É dar consciência financeira para a família. Né? Através da educação financeira e através desses conhecimentos da parte de que a gente tem que dominar a nossa parte emocional. Mas você né? fala com a família toda? Como é que é? Você fala com uma pessoa? Normalmente não. Com um casal? Quando a gente oferta e a pessoa contrata a nossa mentoria no planejamento financeiro, normalmente é para o casal. Tá? Pode ser só para o homem ou para a mulher, mas normalmente a gente quer que o casal ele atue junto. Né? Então a mentoria ela é para o casal. Para que a gente possa você pode estar fazendo, entre aspas, a cabeça de um, mas o outro não aceitar as ideias, as sugestões. Isso. E aí não adianta nada. Então, assim, o nosso foco é desenvolver o casal, que eles são os pilares da família. Os filhos já é um outro processo, eles vão ter que passar para os filhos, mas o casal, principalmente, a gente tem que fazer essa imersão com eles, né? Dar esse conhecimento, né? Tanto da parte de matemática financeira, porque a gente precisa, tanto da parte emocional, né? Dessa parte do controle emocional e da nossa parte, do nosso controle, do nosso sistema límbico, né? Para que o racional ele possa atuar. Então, o mentor financeiro, o planejador financeiro, ele atua como se fosse aquele treinador que está do lado de fora, que ele consegue ver muito mais possibilidade de jogo do que o jogador que está jogando. Então, ele tem uma visão muito maior, muito mais macro do que está acontecendo. Né? Então, às vezes, quando a gente joga dama, que a gente, quando está ali no tabuleiro, tem um monte de jogada, e quem está atrás está vendo a jogada toda e a gente não consegue jogar porque a gente já colocou um objetivo na nossa mente, tem várias outras alternativas que a gente poderia até usar para ganhar o jogo. Então, o planejador financeiro, normalmente, ele está atrás, ele não está envolvido emocionalmente, né, com o dinheiro ali, então ele consegue dar um direcionamento. E com isso ele vai melhorando ali a performance daquela família, né, fazendo com que a família ela tome decisões melhores, né, decisões mais inteligentes, para que no final ela possa alcançar todos os seus objetivos. Então a gente tem todo o outro pilar que a gente tem, que é o mentor, o método e a ferramenta. Então a gente utiliza uma ferramenta, né, que a gente consegue linkar, que nem você falou, eu quero viajar para Caruaru, né? Sim, então a gente vai linkar o que você está economizando, todos os seus investimentos, né? A gente vai fazer uma estimativa de quanto você vai precisar e aí ali na ferramenta a gente consegue distribuir, né, o que é para sua independência financeira, para sua aposentadoria, o que é para sua viagem para Caruaru, o que é para sua reserva de emergência, e ainda tem um principal ainda que nem eu falei, né, da questão de se minha avó, de repente meu avô soubesse há tempos atrás, que é a questão da proteção familiar, né, que é o quê? É um seguro em vida. Muitas vezes a gente fala de seguro de vida, né, é só quando a pessoa morre, mas a gente tem um seguro que é um seguro em vida. Que é o quê? Se a pessoa lá ficar doente, se ela ficar inválida, ela vai receber um valor, né, para poder tratar aquela doença. Então, o seguro em vida que a pessoa recebe, ela recebe, se ela ficar internada, ela recebe um valor, muitas vezes para poder acompanhar, ela recebe um valor, principalmente para quem trabalha como autônomo, né? Então ela recebe ali a diária dela que ela receberia como estivesse trabalhando, o seguro vai pagar para ela. Ela pode receber até 365 dias de diária. Interessante. Né? E isso daí ajuda a família a não dilapidar, que nem aconteceu com a minha avó, todo o patrimônio deles. Né? E se a pessoa ficar inválida, de repente,
né, ela ainda recebe um valor que você coloca numa aplicação, a gente faz o cálculo de qual é a necessidade daquela família, né, e aí esse valor que ela recebe é programado para ela fazer uma aplicação e receber 1%. Né? Então, vamos dizer, eu preciso receber por mês, o meu custo é R$14.000. Então, a gente vai fazer uma proteção de 1.400.000 para que essa pessoa, se ela ficar inválida, acontecer alguma coisa, ou até mesmo falecer, a família ou ela receba 1.400.000 e ela vai aplicar em algum lugar que vai receber 1%, e 1% é 14.000. Então ela vai continuar recebendo 14.000 por mês, né, para poder continuar dando o padrão de vida para sua família. Então, você como mentor, você orienta, então, Isso. os tipos de aplicações conforme a necessidade de cada família. Isso, é. Então a gente vai fazer Você começou como mentor nessa parte financeira, você começou como mentor, aí depois você desenvolveu o método, né, domine o seu cérebro financeiro, onde você organizou o primeiro workshop. Isso. E aí depois teve a Grão, ela abriu um programa de parceria. Fala pra gente um pouquinho, você é associado parceiro da Grão Planejamento. Isso. Empresa do prestigiado Grupo Primo. Isso. Então explica pra gente um pouquinho. Então, um dos objetivos do Grupo Primo é disseminar a educação financeira para os brasileiros. A gente sabe que o brasileiro ele tem uma deficiência muito grande conforme a educação financeira. Até viralizou um tempo aí, uns dias atrás, meu irmão até me mostrou, acho que foi mês passado que ele mostrou, um cara que foi comprar uma picape, aí o vendedor propôs para ele dele pagar 1 centavo por dia, e a cada dia falou que ele ia pagar 28 dias, em 28 dias ele pagava a picape, né? E a cada dia ele dobrava. Né? E aí falou para ele, você vai pagar hoje 1 centavo, amanhã você vai pagar 2 centavos, depois da manhã você vai pagar 4 centavos, e até onde ele foi, 64 centavos, depois R$1,28, ou R$1,28, estava ok. Só que o pessoal esquece que o Einstein falou que, que os juros compostos é a 8ª maravilha do mundo, mas para quem recebe, para quem paga não. Depois eu fui fazer as contas, meu irmão me falou, aí eu falei, cara, eu vou fazer essa conta. Dava 2.600.000 no final de 28 dias. Nossa! Começando a pagar 1 centavo. Né? Então, muitas vezes, né, o brasileiro ele vai lá na loja e o cara fala, não, é só 0,5% ao mês. Só que você bota isso nos juros compostos, ele vai aumentar e muito. Sim, né? sim. Então, a gente precisa dar essa clareza para o brasileiro, né? E no brasileiro, os nossos, aquelas pessoas que são nossas mentoradas, elas não precisam saber disso, a gente vai fazer a conta para ela. Então, o que a gente fala para ela? Você quer fazer um financiamento? Primeiro que a gente não incentiva a pessoa a fazer um financiamento, mas se ela quer fazer, a gente vai mostrar para ela e vai ver a melhor forma que ela faz. Normalmente, e o brasileiro se acostumou com isso, né? Ele não faz a parte preventiva. Porque o que a gente tem que fazer? Né? No livro O Homem Mais Rico da Babilônia até fala, nós temos 10% é seu. Antes de você fazer qualquer coisa na sua vida, 10% você tem que transferir e guardar. Né? Pegar e guardar. E depois você paga as outras coisas, depois você faz compromisso. Mas primeiro você faz o seu. Para quê? Para você ter uma reserva. Uma reserva, e aí você bota em algum lugar que vai render, essa reserva ao longo do tempo ela vai ficar muito grande. Só que o brasileiro ele não tem muito disso. Até porque a gente tem, né, quem trabalha CLT tem FGTS, né, então ele acha que aquele dinheiro que está lá, né, é o que rende muito pouco, né? Então que vai, se caso ele for mandado embora, se ele se aposentar, aquele dinheiro vai me suprir por muito tempo, né? Não quer vontade, e também tem muito incentivado a antecipar sonhos. Eu quero comprar um carro, eu não junto dinheiro, eu vou lá e faço o financiamento. Eu quero comprar uma casa, não junto dinheiro, eu vou lá e faço o financiamento. Né? E com isso, né, o brasileiro ele vai deixando um monte de dinheiro, né, saindo pelos dedos. Né? Então, mas só assim, ainda estou na dúvida. Fala um pouco mais dessa empresa, Grupo Primo. Tá.
O Grupo Primo, ela foi a fusão do Thiago Perini Thiago Perini não, com o Bruno Perini e com o Thiago Nigro. Né? Então, o Thiago Nigro, que ele começou a falar na internet como primo rico, né? E dando dicas, né? Para poder investir, dica de educação financeira, né? E o Perini também fazendo as mesmas coisas. No momento, eles viram que eles tinham sinergia no que eles estavam falando e que eles tinham o mesmo objetivo. Né? Então, eles pegaram e se associaram e criaram o Grupo Primo. E com isso, né, eles foram aumentando, porque, conforme eu falei, uma das missões deles, do objetivo deles, é fazer com que o brasileiro ele tenha uma boa educação financeira e que saiba investir. Né? E que não fique dependendo do INSS, porque o INSS já está quebrando e já está quebrado. Né? Então, aquilo que a gente tinha há anos atrás, né, que tinha... as famílias eram grandes, 7 pessoas, 8 pessoas, essas 8 pessoas estavam em idade produtiva, né? Hoje em dia é o contrário, né? As famílias são menores, têm menos filhos, e esses que anteriormente tinham 8 pessoas na família são estão aposentados agora. Exatamente. E a conta não fecha. Então ele até criou eles criaram a Arca, né? Que é um sistema, né, de proteção de investimentos que a gente investe. A pessoa investe em ações, investe em fundo imobiliário, investe em renda fixa, investe em produtos internacionais, né? E isso daí vai balanceando a carteira. Né? Quando lá está algum problema, como a gente tem agora, a guerra do Irã com os Estados Unidos, então cai o dólar, cai as commodities internacionais, né? O nosso aqui segura. Né? Quando aqui cai, o internacional segura. Então, foi criado. E aí, dentro desse grupo, tem o grão planejamento. Isso. E aí, nesse grão planejamento que você... O que aconteceu? O Grupo Primo ele tem a Finclass. A Finclass é a maior escola de investimentos. Então, quem contrata a Finclass, ele consegue saber como investir em ações, como investir em fundo imobiliário, como investir em renda variável, como fazer a Arca. Eles também têm especialistas que eles criam a carteira recomendada, né, com consultores especialistas do grupo. Então, quem assina a Finclass, né, consegue fazer isso. Só que o que estava acontecendo? Muitas pessoas estavam assinando a Finclass, só que não conseguiam organizar a vida financeira para poder investir. Então, ele tinha as ferramentas, né? Vamos dizer, que nem a gente estava conversando lá embaixo, que o Roberto falou da furadeira. Tinha a furadeira, mas não tinha a energia elétrica para poder ligar a furadeira. Né? Para fazer a furadeira funcionar. Exatamente. Então, a Grão, né, que anteriormente era uma outra empresa, que também aí foi chamada para fazer parte do Grupo Primo, né, ela veio com esse objetivo de que ajudar não só, porque o Grupo Primo está muito grande, ele tem a Faculdade Hub, né, ele tem a Finclass, tem várias outras empresas, tem a Top Invest. A Top Invest é uma empresa que ela é preparatória para a área financeira, então tudo quanto é certificação tem na área financeira, a Top Invest ela tem os cursos para poder o pessoal se capacitar, né, e poder passar nessas certificações. Então eles estão oferecendo para todas essas pessoas, a gente entra em contato com essas pessoas que se inscreveram ou que contrataram esses outros serviços para poder oferecer o planejamento financeiro, para ajudá-las, né, a se organizar financeiramente e atingir o objetivo delas, que é o quê? Investir, né? É fazer a certificação, é fazer a faculdade e depois empreender, né? Que até para empreender a pessoa tem que ter recurso. Então não adianta eu fazer um curso, né, que tem agora também de IA, né, de inteligência artificial, né, e aí eu não conseguir fazer o meu colchão financeiro para poder sair para empreender, eu vou acabar pegando o meu diploma, o meu conhecimento, eu vou ter que esperar, né, e guardar. E muita gente, assim como eu saí da área técnica para empreendedor, abrir meu próprio negócio. E hoje eu tenho consciência da importância de fazer uma mentoria desse tipo, né, na área financeira, assim, se preparar melhor antes de se tornar efetivamente um empreendedor. Isso aí. É importante Sim. isso. Então, assim, o pessoal não tem ouvir ideia. Experiência, né, de outras pessoas
que estão no mercado há mais tempo, que viveram, inclusive, dificuldades como você Isso. viveu na sua família. Então, assim, toda a metodologia que a gente usa, ela veio do CFP, né, que é a Financial, né, Certification. Né, e aí falei Certified Financial Planner, que veio dos Estados Unidos, foi criado lá na década de 70. Então, nos Estados Unidos, ele é o maior mercado de planejamento financeiro do mundo. Tanto que eles conseguem, né, ter bastante resultado. Então, lá... Agora, você é mentor através, trabalhando associado a Grão Planejamento, é isso? Sim. E também individual, por tua conta? Não mais individual. Eu estava individual e agora com a parceria eu passo a integrar diretamente a então, Grão você Planejamento. presta serviço Isso. através dessa associação Isso. com Grão Planejamento. Então fazia individual e aí após me associar, eu agora faço junto, né? Utilizo toda a metodologia, utilizo todo as ferramentas que eles têm, todo recurso, né, de sistema, de tudo, né, que eles estão oferecendo para poder ajudar essas famílias a terem esse resultado financeiro melhor. Né? E assim, tá falando, o Brasil hoje, ele é a quinta posição de planejadores financeiros. A gente hoje ainda não tem nem 15 mil planejadores financeiros no Brasil. Está mais ou menos na face de 10 mil. Então fica mais ou menos. Fica aí 280 mil para cada planejador financeiro. Enquanto nos Estados Unidos a gente tem mais de 94 mil. Né? Aí a gente vem em segundo a China, em terceiro o Japão. Né? E o Japão tem muito menos, né, população do que nós, muito menor e tem maior. Depois é o Canadá e depois vem o Brasil. Então a gente ainda tem muita... E Alan, passa para os nossos ouvintes os seus contatos, suas redes sociais, para eles poderem interagir com você e até contratar os seus serviços. Tá. O meu telefone é 21 981 58 4786. Tá? O meu Instagram é alanteixeira.financeiro e o meu e-mail é alan.teixeira@grãoplanejamento.com.br. Tá, você repete? Tá. Telefone 21 981 58 4786. Instagram alanteixeira.financeiro. E-mail alan.teixeira@grãoplanejamento.com.br. Bacana, muito bom mesmo. Tá, olá, estamos de volta. Bom, a gente está daqui a pouco chegando no final do programa, passou tão rápido, mas a gente ainda tem um tempinho aqui, 10 minutinhos, para conversar com a Alan e com o Roberto. Bom, eu queria trazer aqui duas frases que eu achei bem interessante, que tem muito a ver com o que os nossos convidados falaram. Em relação ao Alan, né, Alan? Tem a frase do Will Smith, que diz assim: muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Então, assim, realmente o planejamento financeiro é muito importante. E na parte do inglês, o que eu queria falar é que saber falar inglês não é apenas acumular vocabulário, é a chave que destrava o seu mundo. Então, sim, principalmente para os jovens e os adolescentes, o inglês é muito importante. Eu até conversei com o Roberto aqui, o Alan. Eu estive em Orlando em 2011, meu filho era adolescente, fala muito bem inglês, tem uma pronúncia maravilhosa e a gente conseguiu ter a atenção dos americanos porque eles ficaram felizes quando ouviam meu filho falando e com uma pronúncia muito boa. Isso aproxima, né, nós brasileiros dos americanos. Então, assim, saber falar inglês, saber se comunicar bem em inglês, usar uma boa pronúncia, esse trabalho de desenvolver discussões facilita quando a pessoa vai para outro país.
Muito interessante mesmo. Bom, mas Alan, fala um pouquinho agora das considerações finais, né, para os nossos ouvintes. Sim, primeiramente eu gostaria de te agradecer pelo convite, né, por a gente fazer esse bate-papo aqui, com certeza foi muito enriquecedor, né? Então, conectando aí para a gente poder transformar a vida de outras pessoas, né? E falando para os nossos ouvintes, que a gente está aqui, o planejamento financeiro está como uma parte auxiliar, né? Para que eles possam resolver a vida deles com método, não com achismo, nem com mágica. A gente não vai ofertar nenhuma mágica, né? Algo mirabolante, né? De que ele vai, né, conseguir sair das dívidas em 3 dias, não é isso. A gente tem todo um método por trás. Tem todo um processo. Todo um processo, né? E não só na parte, né, matemática, né? A gente tem toda uma transformação de consciência, toda uma transformação de cultura para que ele possa ter uma perenidade nesses resultados. Você né? trabalha também o emocional, não Isso. só a matemática, mas o emocional daquela Sim. família. Sim. O emocional e as crenças também, né? Muitas vezes... Crenças limitantes. Isso, muitas vezes nós somos resultados, a nossa vida financeira é resultado de muita crença, né? E a gente tem muitas frases aí que falam, né? Dinheiro na mão é vendaval, quem tem dinheiro, né, é ganancioso. Então tem muitas dessas crenças que nos fazem inconscientemente, né, ter um mau relacionamento com o dinheiro, né? E além de todo o método, né, científico, né, da metodologia que a gente vai passar, a gente ainda vai auxiliar nessa parte emocional e de quebra de crenças também. Muito bacana, parabéns pelo seu trabalho. Esse é um trabalho muito importante, porque não adianta a pessoa trabalhar e o dinheiro ir embora e não ver o dinheiro, né? Então, assim, traz paz, né? Traz tranquilidade, traz qualidade de vida para a família. Isso é muito importante. Parabéns. Obrigado.